Boa noite. Tá faltando 3 minutos. Boa noite. Tô fazendo um esquenta aqui enquanto não dá horário. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu perfil e à série Design Além do que se vê. Enquanto isso, eu vou apresentando os convidados. É uma dupla. E eu vou começar dizendo, gente, que essa dupla, ela tem uma narrativa impecável, dentro de um jornalismo sério e pautado em muitas pesquisas e dias de estudo. E tudo isso só para trazer aos que amam consumir uma cultura de valor dentro dos textões que eles costumam dizer, há críticas dentro do perfil do Decornautas. Eles são jornalistas e críticos de design, e além de conduzir vários projetos, eles são idealizadores da premiada Popsi. Então, Alex e André, que eu vou chamar aqui. Só um minutinho. Vamos esperar mais um pouquinho, que daqui a pouco eles aparecem por aí, gente. Aí, boa noite! Eu acabei de apresentar vocês, eu tava fazendo um esquenta aqui. Olá, querida, tudo bem? Gente, obrigada! Vocês são incríveis! Eu tô super emocionada. Obrigado. A gente perdeu a apresentação, então Eu vou fazer de novo. faz de novo. Me apresenta de novo. Eu quero saber se você falou bem ou mal da gente. Olha, eu vou começar dizendo que essa dupla tem uma narrativa impecável dentro de um jornalismo sério e pautado em muitas pesquisas e dias de estudo. Estou fazendo a lição de casa. Tudo isso para trazer aos que amam consumir cultura dentro de um valor dos textões, que eles mesmos costumam dizer, a críticas dentro do perfil do Decornautas. Eles são jornalistas e críticos de design. E além de conduzir vários projetos, são idealizadores da premiada Popsi. Então, sejam bem-vindos, Alex e André. Obrigado, Michel. Falei certo. Com você. A casa está sempre cheia, sempre cheia de gente bacana. Você conhece esse rapaz aqui? Que legal. Boa noite. Não. E aí, tudo bom? Tudo bem? Um dos maiores jornalistas do Brasil. Veio gravar o Domingo Espetacular aqui em casa hoje. Hoje não é domingo. Que mas ele veio bacana. gravar o Domingo Espetacular aqui hoje. É o Michael. Eu vi nos stories. Acompanhando. Eu vi, tudo bom? Prazer, sejam muito bem-vindos. Prazer é meu. Uma Gente, honra. obrigada. Eu sei que o dia de vocês é super atribulado. É assim uma coisa de louco. Eu vejo e acompanho. Obrigada pela generosidade de vocês, porque vocês são Imagina. assim, minha referência real mesmo, Obrigado. sabe? Eu fico super feliz. Eu fico até emocionada. Deixa eu me despedir dessa fera aqui. Eu Eu volto a deixar vocês à vontade. Até mais. Espero que você goste da Deus. Você não acredita. Tá bom, vamos sim. Vamos. Depois eu quero contar pro seu. Não acredito! Gente, ela tá aí na... Ah, mentira! Baby! Eu vou no seu. Gente, que incrível! Ai, maravilhosa! Mais aqui assim. Peraí. Ai, gente, eles são super humildes e generosos.
Oi, amor. Dá um oi pra Luciano. Dá um oi pra Ai, que linda, baby! Tudo bem? Tudo bem, que maravilhosa! Gratidão! Tudo bem, querida? Ela tá fazendo uma Tudo, entrevista e com a gente. você? Que linda essa... A Baby vai falar mal da gente pra você, ó. Jamais. Olha, né? hoje... Hoje, para você ter uma ideia, na hora que eu fui começar a falar deles numa entrevista, eu comecei a chorar. Jura? Você não viu, não? Foi, eu comecei a chorar. Foi um negócio, assim, muito forte. E, assim, eu tô falando aqui, meu olho tá começando a subir lá. Porque há uma coisa tão forte de Deus entre nós, é uma excelência de amor muito grande. E eu conheci duas pessoas raríssimas, com um coração raro hoje em dia. Porque, além deles terem muita personalidade, eles têm uma sinceridade de um valor preciosíssimo. Não tem Sincericídio. Não é sincericídio, não. Eles têm a qualidade de serem muito chiques, embora firmes nos seus pensamentos, nas suas convicções, mas o amor que eu recebi deles, sabe quando fica eterno? É eterno. Não dá mais para... Eles são incríveis Não mesmo. dá mais para desassociar. Você também é uma querida. De Deus. Não há mais. Eterno e recíproco, porque ela é uma irmãzinha que a gente ganhou uns bons anos atrás e entrou na nossa vida pra ficar mesmo. Não, é demais, sabe? É uma coisa assim que eu nunca esperei na minha vida, nessa altura do campeonato, ter dois irmãos como eles. E ela é mais nova do que eu, acabou de fazer 70 anos de Dá pra idade. acreditar, gente. E eu, com 44, me sinto perto dela. Não se usa a palavra de maldição. Nós somos todos bebês. Eu simplesmente sou você amanhã, ok? Então você tem a responsabilidade de se reinventar. Bora lá. Obrigado. Sempre se reinventar. Vai ter que... Toda a minha admiração para você, viu? Aliás, para vocês. Espera aí que eu já volto. Não, ele já volta. Desculpa, amor. Ai, gente. Tumultuado, mas foi do bem, né? E agora tem Imagina. cachorros aqui, porque a vida como ela é, o Zion e o Zig não param quietos um minuto. Imagina, esse início foi um presente, assim como a disponibilidade de vocês. Obrigado. Gente, vamos começar com as perguntinhas. Vamos. Como que sim. iniciou a fusão do André e do Alex? Bom, a gente se conhece há mais ou menos 23 anos, né? Eu já era jornalista, o André era estudante de letras e ele escrevia muito bem. E quando a gente se conheceu, eu falei, André, você tem que estudar jornalismo. Eu era muito novo e ele mais novo ainda, né? Porque eu tinha, acho que, 21 e ele tinha 18, talvez. 18. E aí eu já estava na Vogue, eu já tinha começado a trabalhar lá, já estava na Casa Vogue, já tinha começado a trabalhar com design. E como ele escrevia muito, eu queria que ele escrevesse pra gente. E aí ele começou a estudar jornalismo e já fazer colaborações. Ele tinha morado fora, ele falava muito bem inglês. E aí ele começou a fazer umas entrevistas internacionais para a Vogue RG. Eu cuidava de uma seção que chamava Destaque Internacional. E era uma coisa muito louca, porque eu era muito jovem, eu não tinha noção. Hoje, olhando para aquilo, é muito surreal. Eu entrevistei, por exemplo, a Beyoncé, a Alicia Keys, o George Michael, o Prince, a Oprah Winfrey. Eu entrevistei a Oprah Winfrey. Então, assim, eram umas coisas muito grandes que eu não tinha noção do que eu estava fazendo direito. Mas o Alex me lançava ali, e como eu falava inglês muito bem, porque na época eu dava aula de inglês, eu fazia tradução, eu acabava tocando isso, porque não tinha ninguém na redação da Vogue aqui no Brasil que segurasse uma entrevista, entendeu? Ao telefone, né? Fazendo anotações e entregasse uma reportagem bem feita a partir disso. Naquela época era muito diferente, não tinha WhatsApp, enfim. Eu recebi uma vez uma entrevista respondida por fax. De quem? Conta que é legal. Da Angie Stone, que é uma cantora preta norte-americana incrível. Pouca gente conhece ela no Brasil, mas ela fez muito sucesso, é muito famosa.
E eu entrevistei A Alicia Keys também. E a o fato Alicia da Alicia Keys, Keys, da que era Alicia mais Keys importante. dentro. Gente, eu adoro ela. Mas foi Quem assim não, que eu né? comecei. Bem chato. E aí eu continuei nesse caminho. O André foi para moda, né? Ele foi fazer grandes revistas de moda. Ele fez primeiro uma revista chamada Glam, que era a revista de moda do Jornal do Brasil, feita pela Heloísa Tulipan. Depois ele migrou para São Paulo Fashion Week. Foi. E aí eu fui editor do site de São Paulo Fashion Week mesmo, eu cuidava da área de conteúdo. Então, eu coordenava a equipe, definia as pautas e o layout também do site, como era. Enfim, a gente fazia todo o planejamento de conteúdo de moda do site de São Paulo Fashion Week, que apesar de ser o site de São Paulo Fashion Week, ele era um site de notícias diárias. Ele tinha conteúdo todos os dias, tinha sessões de entrevista, sessão de ensaio fotográfico, era um site bem complexo de moda. Na época, ele tinha um slogan, assim, que era o maior acervo de fotos de desfile do Brasil, e realmente era. E eu participei de toda essa construção, né? Eu desenhei o projeto junto com a minha equipe. E depois do São Paulo Fashion Week, eu migrei, ainda dentro da moda, fui para L'Officiel, fui para Joyce Pascovitch, na verdade, trabalhar na Modo de Vida, que era uma revista de arquitetura um pouco mais solta, assim, mais livre. Na época, o Alex começou a me ensinar tudo que eu sei, né, sobre esse segmento. Foi nessa época da Modo de Vida. E da Modo de Vida, eu voltei para a moda na L'Officiel. A Érica Palomino me pescou, me tirou da Joyce Pascovitch e me levou para a L'Officiel. E aí eu fui editor da L'Officiel durante 2 anos, quase 3. Depois disso, voltei com o Alex nas revistas de design. Fiz a Casa com K. Quando o Alex já tinha reposicionado a revista, eu entrei numa etapa 2 do reposicionamento, que foi quando a gente começou a trazer mais moda para a revista. A primeira capa que a gente fez foi fotografada num espaço do Gui Torres, na Casa Cor, super gráfica, preto e branco, uma coisa bem fashion. Então a gente trouxe uma linguagem ainda mais nervosa para a Casa com K, quando o Alex me levou para lá. Depois a gente lançou a Giz, que foi a nossa primeira revista autoral, minha e de Alex, e na sequência a Popsi, que é a que a gente tem hoje, né? Vocês falam que é uma revista colecionável, né? E é. Na verdade, ela E tem o mais cara de bacana, conteúdo e atitude todo mundo tá diária. indo contra, né? O editável, e eu acho isso muito bacana de vocês. O Alex, ele percebeu Porque isso vocês ainda acreditam, e eu acredito também nisso. lá em 2014. Porque isso também força a gente a ler, né? Lá em 2013, Quem busca 2014, conteúdo sério, fatalmente vai ler. Sim. Quando foi mais ou menos E em como que foi 2013. feita a escolha do nome do Decornautas? Conta pra mim. Bom, primeiro, obrigado, Gabriel. Que bom que você gosta da revista. A gente também adora seu trabalho. Gabriel Fernandes, que está aqui com a gente. A escolha dos Decornautas, na verdade, quando eu comecei, eu fui um dos primeiros blogueiros de design, né? Quando eu comecei, só haviam duas, né, que estão aí até hoje, que eu adoro, que são amigas queridas, que é a Cris Campos, né, da Casa da Cris, e a Lucila, da Casa de Valentina, né? E eu tinha um blog chamado Alex em Casa, no IG, né? E naquela época se usava muito um tema, um termo, você vai lembrar disso. Quem lidava com a internet eram os internautas, né? Você lembra desse termo? E aí uma vez demos uma entrevista e o repórter perguntou: quer dizer que você é um internauta que escreve sobre design, sobre decor, então você é um decornauta. Eu falei: isso, eu sou um decornauta. E aí, alguns anos depois, a gente, quando o Instagram já estava explodido, que eu era meio resistente ao Instagram, eu era mais do Twitter, enfim, aí a gente resolveu abrir a conta Decornautas, que já foi uma conta bem maior mesmo do que ela é hoje, mas que por nós nos posicionarmos muito, né? E por a gente usar estratégias que não são as mais comerciais, por exemplo, porque quase ninguém gosta de ler textão. E a gente administra outras contas com muitos seguidores mais, né? A gente faz consultoria para marcas, para artistas. Então, a gente já gerenciou contas de mais de 1 milhão. Então, a gente conhece todos os caminhos que causam mais engajamento,
que trazem mais followers. Mas a gente optou por um caminho um pouco mais insider, né? Buscando uma audiência mais qualitativa do que quantitativa, né? Então, a gente, por mais que as pessoas tenham preguiça de ler, a gente continua lá. A gente faz nas entrelinhas do nosso tempo, porque a gente faz muita coisa, é tudo junto e misturado, né? Quem acompanha a gente nos stories sabe disso, porque, enfim, você mesmo falou que viu a movimentação hoje. Hoje a gente fez 3 shootings fotográficos, né? No intervalo desses shootings, 2 foram aqui. Um foi na Artefato, de manhã. Então, no intervalo desses shootings, tem muita coisa a ser feita. E aí a gente escreve nesse intervalo porque a gente gosta. É um exercício fluido nosso pra gente. Então, é sobre tudo isso, né? Que mais você perguntou, além do nome dos Econautas? Como que foi firmando e vocês foram construindo o perfil? Ele já veio desse jeito, Ele veio assim, desse na mente, jeito. ou foi gradativo? Gradativo. A gente sempre, como não tinha vínculo com nenhuma marca, por mais que eu já fosse diretor de outras revistas, né? Porque saindo da Casa Vogue, eu criei a Wishcasa. Não sei se alguém aqui lembra, mas foi uma revista que fez muito sucesso. Eu saí da Wishcasa para reposicionar a Casa com K, e o resto da história é essa que o André acabou de contar. Giz e Popsi, né? E agora Forbes Life também, né? Que eu dirijo a Forbes Life Design, que é a nova revista do Grupo Forbes. E a Forbes é uma das revistas mais tradicionais do mundo. Ou seja, trabalho... Com certeza. Mas... Só um minutinho que tá uma interferência aqui. Você tá me ouvindo? Vocês estão vendo a gente? Eu tô... Tá bem baixinho. Mas como o Alex ia dizendo, foi um processo de construção natural, assim, né? Como a gente já fazia. O que a gente faz nos Decornautas é o que a gente faz da vida, né? É o que a gente gosta de fazer. Como o Alex explicou, não é só uma Porque, descrição. assim, quando a gente começa a ler, as pessoas falam, é textão e tudo mais. Mas quando a gente começa a ler, é impossível parar. Você quer ir até o fim. A ideia Você quer é saber compartilhar do uma negócio. história real, né? E uma história real, ela não passa só pela descrição técnica do que você está vendo, ou pela avaliação dos materiais ou das tendências. Isso é importante também ser feito. Mas tem sempre o fator humano ali, tem histórias humanas atrás daquilo, tem dramas, né? Tem polêmicas, tem, enfim, tem tudo, tem vida. E é sobre isso que a gente fala. A gente escreve no nosso Instagram, inclusive na bio está escrito, né? Coisas da vida. Porque são coisas da vida, são coisas que a gente acredita que são essenciais e que a gente precisa discutir. Quando a gente está falando, por exemplo, sobre um ambiente da Casa Cor e a gente fala sobre racismo estrutural, é para realmente discutir esse tema nesse meio em que não se discute esse tema. Porque essa discussão tem que acontecer em todos os lugares, né? Para que a transformação... Tem muito negacionismo, né, gente? Muito, sim. A gente está vivendo uma Tem, era né? sinistra, né? Então a gente tem que reagir de alguma forma, quem quer um mundo melhor. Olha só, além do Gabriel Fernandes, temos outra estrela de Casa Cor aqui, a Consuelo Jorge, um dos espaços mais lindos. Aliás, acabei de ver a Consuelo na capa da GoAir, tá linda a Consuelo, chiquérrima. E o Jefferson Branco também está aqui, que é um super arquiteto do Sul, e também arrasou numa versão da Casa Cor no Sul. Então, uma audiência bem bacana. Que legal. Prazer ter vocês aqui. Obrigado, gente. A live vai ficar salva. Eu não lembro quem perguntou, mas vai ficar salva. Como que é trabalhar com as celebridades? Conta. Olha, eu costumo dizer, inclusive, porque quando a gente faz crítica de arquitetura, porque eu não estudei jornalismo para escrever sobre arquitetura, para ser bem sincero. Eu gostava muito de cultura e eu fui um jovem muito engajado politicamente, né? É até uma carga que eu trago até hoje, né? Eu fui da geração cara pintada, que por osmose você ia para a rua, porque os próprios professores incentivavam isso, né? E eu sempre fui líder estudantil e tal. Então eu acabei, de certa forma, criando essa identidade, né? Acho que o André pode contar um pouquinho melhor. E isso também sempre fez parte da minha história, como fez parte da história do Alex, né? Então foi muito natural.
E a gente sempre teve esse princípio de escrever a crítica não de uma forma tóxica ou depreciativa, né? A crítica, ela sempre vem desse lado mais social, desse compromisso que a gente tem. E como eu falei, desculpa, André, como eu falei, eu não estudei jornalismo para escrever sobre isso. Eu queria escrever sobre política ou sobre música, né? Sobre política, porque todo jovem idealista quer mudar o mundo, e a caneta naquela época, né? A caneta do jornalista tinha muito poder, né? E eu queria também... Oi, Mônica, tudo bem? Mônica, outra tudo estrela bom? de Casa Cor, olha, Tem um uma céu de estrelas de Casa plantinha aqui, Cor. hein, Mônica? Então, a gente... nasceu, esse caminho surgiu de forma natural, porque eu fui trabalhar na Carta Capital, que era a maior revista de economia do Brasil, e aí, que era editada pelo mesmo grupo que fazia Vogue, né? Era a Carta Editorial, que editava a Carta Capital. E aí a Clarissa Schneider me chamou para... Eu vou te cortar que eu já escrevi para a Carta Capital, porque eu sou formada em jornalismo. Olha que bacana! E eu Temos umas era... histórias em comum. lembra aquela revista O Grito? Lembro, claro. Eu era louca por essa revista. Que máximo. E, nossa, é uma coisa maravilhosa, né? Eu também tinha esse idealismo de mudar o mundo com a minha caneta, com o meu lápis. Pois é, mas aí a Clarissa me cooptou. Clarissa, que é uma amiga querida até hoje, foi uma pessoa fundamental na minha vida, porque ela me introduziu nesse mercado, né? Naquela época, o cenário é muito diferente do que é hoje, né? O verbete design, ele não era tão consumido. Eu já tinha alguma afinidade com o tema, porque eu tinha um tio arquiteto, né? E ele colecionava a Casa Cláudia, então fazia parte da minha rotina pegar as Casas Cláudias dele velhas, e eu lia muito aquilo, então tinha algum conhecimento. Mas não era a minha praia, né? Só que aí quando eu entrei nesse mercado, e com esses profissionais tão qualificados, né? Havia lá também o Fabrício Rolo, que é um gênio, e eu trabalhava no meio dos dois, no meio da Clarice, no meio do Fabrício. O Zé Renato Maia, que é meu diretor de arte predileto. Era uma família muito competente, muito qualificada, e eu fui absorvendo aquilo como uma esponja mesmo, né? Trabalhando com os melhores fotógrafos, né? Aí eu fui estudar um pouquinho de cinema, mas eu não concluí, né? Então vem muito disso. Essas críticas, elas vêm desse engajamento. Porque a arquitetura, ela é uma arte muito humana, né? Porque projetar o espaço do outro é uma responsabilidade muito grande. Então a gente se apaixonou por isso, mas muito além do invólucro arquitetônico. Porque o arquiteto, ele responde por muitas coisas, além de decodificar as necessidades humanas, né? É o arquiteto que determina como é que você se comporta na casa e na vida. A gente está falando também de mobilidade urbana, que é articulada pelos arquitetos, né? E tudo isso passa por uma responsabilidade social muito grande. Então, quando a arquitetura sai dessa escala para ir para um universo mais decorativo, ela se inferioriza um pouco, né? E eu não falo isso com nenhum senão, porque eu adoro decoração, eu acho uma arte incrível, eu vivo isso e consumo isso, mas ela muitas vezes fica na superficialidade, né? E superficialmente, a gente não chega a lugar nenhum, né? A arquitetura, ela tem um pensamento crítico no próprio ato de projetar, porque ela parte de um raciocínio de evolução, né? Grandes pensadores são formados em arquitetura. Grandes cineastas são formados em arquitetura, né? Grandes artistas plásticos são formados em arquitetura. Então, existe esse lado humano da profissão que muitas vezes é eclipsado por essa superficialidade, né? Então, em primeiro lugar, mostras como a Casa Cor. Eu acho... olha o Thiago Abravanel. Beijo, Thiago. Nosso querido Thiago. Que foi capa da Pop. Oi, Thiago. Então, e a gente começou a fazer essas críticas justamente para desbravar um pouco mais essas questões do mercado, né? A questão da habitação urbana,
a questão da sustentabilidade, que é uma palavra que ninguém aguenta mais ouvir, mas que ao mesmo tempo é uma palavra que nem todo mundo assimilou de forma correta, tem a sustentabilidade fake, Então, né? A cópia, eu acho que o tem mercado é muito acostumado a copiar precisa tudo, muito no de Pinterest, se no politizar com Instagram. relação à sustentabilidade, porque não é porque você separa seu lixo que é sustentável, é uma coisa muito maior por trás disso, né? Muito maior. Olha o Ricardo Abreu, outra estrela, um dos nossos espaços prediletos de Casa Cor é do Ricardo Abreu, que é o restaurante Mickey. Nossa, um dos restaurantes mais absurdos que eu já vi. Pois é, e ele fez, o Mickey é um restaurante grego, Ricardo, para quem leu nossas críticas, ou para quem viu em outro lugar, ou para quem teve a oportunidade de conferir em loco na mostra. Ele fez um projeto absolutamente artístico, né? Muito funcional, mas essencialmente artístico, que é o grande pulo do gato, né? Eu não consigo dissociar essa definição do design de forma e função, né? Forma, função e emoção, né? Eu acho que é a equação perfeita do design. Então, eu acho que isso faz com que o trabalho dele tenha dado esse salto quântico mesmo, né? Ricardo é um cara que a gente já gostava, que a gente acompanhou, acho que a primeira Casa Cor dele. A gente gostou muito porque ele tinha ideias incríveis e propostas ótimas e um discurso já muito contemporâneo naquela época, que era um tabu e ninguém estava falando muito sobre isso, que era a discussão do gênero na arquitetura. A gente fez um ensaio com ele para a revista e foi ótimo. Mas eu acho que de lá para cá a evolução dele foi sistemática, enfim. E é muito legal você poder acompanhar. E a gente foi testemunho ocular de muitos arquitetos que cresceram dessa forma, né? Então, essa evolução, esses arquitetos, eles leem muito, eles têm uma conexão com arte muito forte. O Ricardo, por exemplo, ele toca piano, né? Então, é um cara que tem poesia na ponta dos dedos, né? É a mesma mão que toca lá o Chopin, Que é a lindo, mão que é verdade. desenha o projeto do Mickey, né? Então, essas relações são fundamentais, né? E essa relação que a gente faz para a vida, porque o que levou a gente para lidar com as celebridades, que você perguntou, né? Como é que é lidar com as celebridades? Eu fugi da sua pergunta, mas estou voltando a ela aqui. Deu uma Não, mas eu adorei, eu nem tinha lembrado mais a pergunta. Muitas vezes Eu fico encantada. Grandes artistas desde sempre, assim. Foi um caminho inevitável, porque eu sempre gostei muito de música e eu começo a minha carreira no jornalismo antes de entrar na Vogue, assessorando uma cantora famosa, né? Que na época era muito mais famosa do que é hoje, porque a mídia mudou muito, enfim. E aí eu já tive essa conexão com música. Como eu gostava muito de música e tive essa experiência, porque eu ajudava a divulgar em programas de rádio, etc. Você tem algum gênero ou alguma música preferida? Sim, sim. Eu sou doente, fascinado, obcecado por música negra norte-americana, né? A minha matriz é toda black, né? Tudo que é da Motown, que foi produzido por essa gravadora fantástica, tanto os cantores quanto as cantoras, então Stevie Wonder, Marvin Gaye, Temptations, e aí as divas... Que Marvin Gaye eu amo! As divas são minha paixão. Pra você ter uma ideia, o melhor presente de aniversário que eu ganhei na vida, foi quando o André... eu cheguei em casa e tinha, assim, uma caixa de Cherry Brandt, que é aquele bombom da Copenhagen que eu amo, que vem com a cerejinha e o licor dentro. E dentro da caixa do bombom, além dos bombons, tinha um par de convites para assistir Aretha Franklin, que era a minha grande diva, no Radiohead Music Hall em Nova York, com as passagens e tal. Então, é sobre isso. E a gente viaja sempre que a gente pode. Sempre que a gente pode, a gente viaja para ver shows e tal. Então, Whitney, embora mais pop, foi quase uma devoção. Eu corri o mundo atrás da Whitney. Eu passei a vida tentando entrevistar a Whitney, não consegui, né? Então, desde esse lado, a música black em geral, desde esse lado mais pop do black, até o lado mais erudito, né? As óperas negras, ou mesmo o jazz e o blues, eles são minha grande paixão. Gosto muito de MPB também. Mas todo esse trabalho vem com isso. Então, trabalhar com essas celebridades passa muito pela sensibilidade de trabalhar com o arquiteto, né? Com entendimento sobre o outro. Porque eu acho que o arquiteto é um grande intérprete do outro, né? Então, é sobre tudo isso.
As celebridades com quem a gente trabalhou, e a gente trabalha com celebridades de todos os estamentos, desde a Baby, que a gente está produzindo o show novo da Baby agora, né? A gente faz a direção visual da Baby do Pepeu, que está fazendo essa turnê incrível. Trabalhamos também com a Paula Lima. Adoro Paula Lima. Eu vi que vocês fizeram um story, tava ela e a Baby na casa de... Acho que é a casa de vocês. Sim. Que elas estavam... Gente, quando eu vi a Paula Lima, eu pirei. Eu amo a Baby e adoro Paula Lima. Paula Lima é incrível. Pois é, e são todas essas... E fizemos, nos últimos 7 anos, a gente fez muitas coisas com a Elza Soares, né? Então, a gente dirigiu o último show da Elza Soares, foi uma das experiências... Embora eu já tivesse dirigido outros espetáculos com a Elza, esse último foi uma experiência arrebatadora. E foi inacreditável que ela partiu 2 dias depois do show, né? Então, pra gente foi uma grande comoção aqui, né? A gente ficou muito... Embora você espera que uma pessoa idosa esteja mais próxima da finitude, e ela já tinha passado dos 90 anos, você não espera que uma pessoa que está ali com toda a vitalidade, cantando com aquela voz excepcional, que era uma das grandes vozes do mundo, né? Como diz o Louis Armstrong. Louis Armstrong dizia que se Elza tivesse nascido lá fora, ela teria sido tão grande quanto Billie Holiday, Sarah Vaughan, Lena Horne, Ella Fitzgerald. Então, e a Elza, né, passou por tudo isso que a gente sabe, porque é uma das biografias mais impressionantes da história. Então, ter trabalhado com a Elza foi arrebatador para nós. Então, para a gente é uma coisa cotidiana, mas que a gente também não consegue normatizar, né? Quando você está diante de um artista dessa grandeza, né? A Baby, por exemplo, que estava aqui agora, né? Com toda essa simpatia. Eu não consigo, na convivência com a Baby, é uma convivência intensa com a Baby já há muitos anos, eu não consigo normatizar a Baby. Se você pensar que a Baby, ao lado dos Novos Baianos, responde pelo disco mais premiado da história da MPB, que é o Acabou Chorare, isso é inacreditável. Né? Inacreditável. Se você pensar que a Baby foi musa inspiradora do João Gilberto, se você pensar que a Baby foi musa inspiradora do Caetano Veloso, Caetano Veloso escreveu Menino do Rio para ela. Então, assim, como normatizar... Nossa, que legal, não sabia. Então, mesmo na intimidade, nessa convivência íntima, porque todas são do Rio, né? Então, às vezes, elas vêm para São Paulo, e elas preferem, mesmo tendo hotel... pago pelas emissoras de TV ou pelo contratante, às vezes elas preferem ficar aqui em casa porque a gente tem esses momentos de troca muito interessantes, né? Então, é uma relação muito saudável, muito produtiva e que só nos acrescenta e que vem muito da arquitetura. Esse último trabalho que a gente fez com a Elza, ele é totalmente arquitetônico. A gente desenhou um cenário nababesco, né? Todo em acrílico, em recortes geométricos, uma estrutura megalomaníaca pendurada no palco. Havia também uma estrutura de serralheria que fazia um falso turbante atrás do turbante dela. Eu vi, ficou muito lindo. Então, tudo isso... E ela deve ter pirado, né? Então, a gente leva a informação arquitetônica para muito além da arquitetura em si, até porque não somos arquitetos, né? Olha o Carlos Carvalho, que está fazendo falta na Casa Cor. E aí... Um dos cabeças do Estúdio Roca, que a gente adora. Você sabe que tem muita gente que acha, né, que vocês são arquitetos e... Um dos motivos que eu queria que vocês falassem mais da vida de vocês e que as pessoas conhecessem, muita gente conhece, mas tem muita gente que não conhece, para trazer mesmo para fomentar esse conhecimento que vocês trazem. Porque não tem coisa mais maravilhosa para mim do que sair aprendendo de grandes conversas, assim. Pode ser por pouco tempo, mas... Realmente eu levo vocês para minha vida, assim, 100%. Obrigado. Porque tem uma coisa também que as pessoas não... É delas, né? Que é a humildade que vocês têm que... Eu pensei assim, quem sou eu na fila do pão? E eles, bem provavelmente, a gente já está acostumado, né? A pedir e falar, não dá agora, eu não tenho agenda, tipo... Ou vocês já sabem, né? E ter essa resposta assim tão imediata de vocês, essa disponibilidade, falei, acho que é mentira, cara. Eles devem estar mentindo para mim, porque eles são assim.
e me tratar e a sua equipe, né? O Rodrigo, um fofo, gente. Rodrigo está Que presente também. querido. Rodrigo é nosso Então você diretor vê de que produção. se estende isso para a equipe, né? Sim, é uma equipe muito Eu tô leal. apaixonada pelo Rodrigo. Pois é uma equipe muito leal. O Rodrigo trabalhou comigo em várias outras revistas, né? Trabalhou comigo na Casa com K, na Wish, na Giz. Então, é um cara incrível que eu trago para a vida, assim, né? A editora-chefe da Popse também, que é a Ana Paula, que também está aqui na sala. É uma pessoa incrível, uma das jornalistas mais talentosas que eu conheço. A equipe inteira, o Felipe, a Priscila, o Anderson, são pessoas que estão com a gente há muito tempo. Quem mais? O Theo. Então, é um time muito legal, muito fechado, e eles fazem tudo com a gente, né? Então, é uma equipe essencialmente formada por jornalistas, produtores e designers. Mas, na hora de fazer um show, eles se juntam todos para fazer com a gente. Na hora de fazer uma revista, eles se juntam todos para fazer com a gente. Na hora de fazer uma campanha, eles se juntam todos para fazer com a gente. Então, é uma equipe que eu chamo de multidisciplinar, né? E que atende panoramicamente aí a todas essas nossas demandas, né? Então, essencialmente, somos jornalistas e diretores de arte, e tudo que a gente faz deriva desses dois mercados que a gente opera, né? A arquitetura continua sendo a espinha dorsal do nosso trabalho, a nossa paixão, né? Vivemos dela, por isso que a gente, aqui, muito humildemente, a gente trabalha duro, tanto a favor dessa evolução do meio, não só para o romantismo, mas porque a gente quer a evolução do mercado, né? E a gente acha a Casa Cor, simplesmente, desculpa a expressão, fodástica, né? Eu acho que é um formato... A Casa Cor, que é a maior mostra de decoração das Américas, está completando agora 35 anos. Eu acho, e olha que eu sou revisteiro, hein? Eu podia dizer o contrário, olha, não faz mais diferença. Mas eu continuo achando que é a melhor vitrine, né? Grandes profissionais, inclusive alguns presentes nessa conversa, aconteceram a partir da Casa Cor, né? Grandes profissionais do passado aconteceram a partir da Casa Cor. E a Casa Cor estimula... É uma vitrine, né, gente? Ela não é o único canal, mas ela continua sendo o principal canal. Então, nós somos defensores da Casa Cor, embora a gente corra o sério risco de ser barrado na porta um dia, porque às vezes a gente reconhece que a gente vai muito mais longe do que a gente deveria ter ido, né? Eu não chamo isso de se exceder, eu chamo isso de ficar além da superficialidade, como eu contei antes. Né? Eu acho que o diálogo ele fica muito mais legítimo quando você vai mais a fundo. E aí você passa por questões que nem sempre são elogiosas, né? Então, a gente gosta muito de Casa Cor. A gente nunca fez R$1 com Casa Cor. Pelo contrário, a gente ganhou alguns desafetos. Graças a Deus, foram relações que foram refeitas com o tempo, né? E eu espero que as demais se façam, porque todo ano é a mesma coisa, né? Muita gente briga com a gente, mas depois fica de bem. Mas tem esse caminho. A crítica nunca é venenosa, como já nos acusaram, né? Olha a Karina Dale, que é uma pessoa que a gente ama. Karina é uma das mulheres mais chiques que eu conheço. Ela diz aqui, existe interesse no universo das pessoas, sem preconceito, eles topam, é sempre um presente poder dividir com eles um assunto. A gente é super de boa mesmo. E então é por aí. A gente acha que a crítica é fundamental por vários aspectos, sobre vários aspectos. Se você olhar culturalmente, e o arquiteto tem essa alma de artista, consequentemente ele tem uma necessidade muito grande de aplauso, de aprovação. Aliás, todo e qualquer ser humano só quer ser amado na vida, né? Mas o arquiteto, especificamente, com essa alma de artista, não sei se Ricardo ainda está entre nós, mas ele pode... Léo, o Ricardo, não sei se está entre nós, mas ele pode confirmar isso, se ele ainda estiver. Mas essa sensibilidade, né, ela é parte indissociável do trabalho, né? Ela é transformadora, né? Por isso que a gente acha que o arquiteto tem esse poder tão grande de transformar uma vida. Por isso que a gente acha que ele não pode se eximir dessa responsabilidade, né? Quando ele está numa Casa Cor, ele vende um sonho para milhões de pessoas. Ele vende também uma ideologia. A arquitetura é uma forma de expressão, afinal. Não é, Ricardo? Conta aí. Como é que é equalizar esse lado artista do arquiteto?
Por conta dessa necessidade do aplauso, muitas vezes ele é eclipsado pela vaidade. Eu já trabalhei, olha, eu fui diretor do Memorial da América Latina. No Memorial da América Latina, eu fiz muitos espetáculos. E eu dirigia orquestras, né? Só que eu não sou maestro. Eu sequer toco algum instrumento. Minha paixão pela música, ela é meramente... ela é meramente uma paixão, né? Eu não estudei música. E lidar com um maestro, que já é um cara que tem conhecimento absurdo de um universo que você não domina, é insuportável, né? Os arquitetos, se você digitar no Google, profissões mais arrogantes, os arquitetos vão constar na lista. Mas o primeiro eu acho que é maestro, né? Mas mesmo lidando com tantas divas como eu lido, lidando com maestro, lidando com curador de exposição, que também são pessoas assim que acham que estão acima da... Da média. Não da média, que estão acima da estratosfera, né? Acima do bem e do mal e de tudo. Que desses, o arquiteto é um dos que tem o ego mais inflado, né? E a gente não concordo plenamente. Nosso trabalho é tão, né? A Mônica está falando aqui, Deus, é verdade. Outro dia me falaram uma frase que é corruptela de uma outra frase que se dizia antigamente, né? Me falaram, eu acho que eles podem ser comparados, às vezes, o tipo de arrogância com alguns médicos também. Exatamente. Porque a gente encontra frase, muito, né? O jornalista pensa que é Deus, arquiteto e médico tem certeza, né? Então, é muito desse folclore popular também, mas é que é essa imagem que vende. É uma profissão muito elitizada, né? Porque demanda recursos para você estudar arquitetura. Uma parte do jogo já fica por fora, né? Não vamos nem entrar no mérito de cotas, porque eu sou um defensor irrefreado do sistema de cotas, porque a gente é muito antirracista e a gente sabe bem como é que essa sociedade foi estruturada, né? De forma super racista. Então, a gente sabe que isso gera essas segregações, gera essa estética da Casa Grande de Senzala. E esse movimento, de certa forma, ele é reproduzido pela Casa Cor, né? Todos os cargos de liderança aqui da POPS e do Deconautas, eles são ocupados por profissionais negros, né? Eles não estão aqui porque são negros, eles estão aqui porque são muito competentes. Mas é importante você dar oportunidade a eles, né? A Ana Paula é uma das maiores jornalistas desse segmento, e ela é negra, né? O Rodrigo é um dos maiores produtores desse segmento, ele é negro, né? O Zé Renato Maia, que é o meu diretor de arte predileto de todos os tempos, é negro, né? Então, ele que fez o projeto gráfico da POPS, ele não é o nosso diretor de arte, mas sempre que a gente tem um projeto, a gente o convoca porque ele é nosso diretor de arte predileto. Então, assim, essa questão, ela é fundamental, né? Porque ela tira você do blá, 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 né? Você sai da conversa, você sai da hashtag, que é muito fácil postar uma hashtag Black Lives Matter. É importante e é muito fácil. O difícil é você se olhar no espelho e entender, né? Se eu sou uma pessoa branca, eu lido com racismo diariamente porque a estrutura me favorece. Então, eu preciso desfazer isso, eu preciso combater isso de alguma forma, né? E a gente encontrou essas maneiras de combater isso, né? Movimentando as estruturas, criando oportunidade para essas pessoas quando elas aparecem à nossa volta, né? E não invisibilizando essas pessoas, que muitas vezes é o que acontece, né? As estatísticas, elas dão conta disso. Exatamente, invisibilizando. Exatamente. Adoro essa palavra, eu acho incrível. A gente tem um grande amigo, que é o Isupério, ele teve que se mudar para Nova York, ele tem uma qualificação acadêmica absurdamente incrível, ele teve que se mudar para Nova York para poder trabalhar, porque no Brasil ele não conseguia se colocar no mercado de trabalho porque ele é preto, porque ele usava o cabelo num estilo afro. Eu sei. Então ele não conseguiu, ele teve que Você sabe que eu vou contar uma historinha breve aqui para vocês. Mas não no Brasil, né? Ele teve que sair do Brasil. Eu gerenciei a Fórum há muitos anos atrás. E eu precisava contratar um vendedor. E eu quis um negro. E foi muito resistente, foram muito resistentes, até que eu consegui. Eu contratei o primeiro negro da Fórum.
Arrasou. É sobre isso. É sobre isso, porque você movimenta É a sobre coisa, isso. né? É 100% sobre isso. Ó, E não é porque ele era negro, é porque ele era competente. mas você também deu Calhou dele oportunidade. ser. Você deu Ok. oportunidade. Mas sabe assim, quando você se apaixona É. pelo profissional e pela postura? Claro. E foi Aliás, isso. ó, por falar em E oportunidade, já aconteceram várias coisas desagradáveis dentro. Agora eu vou abrir um pouquinho aqui. O D&D, eu trabalhei lá muitos anos lá dentro, do shopping D&D. Vocês sabem que daí lá tem as grandes lojas e as grandes marcas, tem a Artefato, inclusive. Mas aí depois nos bastidores eu vou contar umas coisinhas para vocês. Tá bom, a gente ó, vai querer saber. o Ricardo comentou aqui sobre o que a gente estava falando. É uma oportunidade única que os arquitetos têm de expor na Casa Cor. Uma oportunidade única de ir além do projeto comercial e colocar a arquitetura no lugar das artes. Concordo, Ricardo. Aliás, você fez isso. Ricardo fez isso com muita Eu propriedade queria e almoçar também continuando um raciocínio, eu acho que essa coisa da arte com a arquitetura é uma conversa tão intensa e tão densa às vezes, que você não precisa estabelecer limiares entre uma coisa e outra. É aquilo que eu falei sobre forma, função e emoção, né? Então, olhando para o Nossa, eu projeto vou do até Ricardo, anotar aí. Bom, depois eu vou voltar à live para anotar isso daí, porque eu adorei. Forma, função e emoção. pois é, eu acho que esse é o grande pulo do gato para quem conseguiu se destacar no mercado, né? Todos os grandes arquitetos que estão em atividade, eles operam nesse nível, num momento ou no outro. Agora, existe uma questão. Por conta desse ego do arquiteto, que tem alma de artista, mas que depende muito da aprovação unânime dos outros, eles são muito resistentes à crítica, né? Porque não existe a cultura da crítica no Brasil. Não existe hoje, porque no passado existia. A gente vai fazer uma série em breve sobre o quanto Niemeyer foi criticado e como ele respondia essas críticas. Criticado, inclusive, pela imprensa internacional. Mas se você comparar a arquitetura com as outras artes, com a música, com o cinema, com a literatura, com a dança, com a gastronomia, em todas essas áreas você tem críticas muito consistentes. Você tem profissionais, jornalistas especializados nisso, né? Eu arrisco até dizer que foi a crítica que tirou o cinema nacional da chanchada, né? E provocou toda essa evolução, né? A crítica foi responsável por mapear a gastronomia nacional no mundo, né? Então, por que a crítica não pode também colaborar com a arquitetura? Por que você precisa ser elogiado o tempo inteiro? Eu estou acostumado com nãos desde a minha primeira infância, porque eu nunca fui um cara padrão, eu tenho uma origem humilde, meu primeiro emprego foi na Vogue, né? Eu era um alienígena ali, né? Eu não tinha um sobrenome poderoso, eu pesava 3 dígitos, né? Não existia essa cultura. Fazer bullying era a coisa mais chique do planeta, né? Eram outros códigos sociais. A gente está falando de 22 anos atrás, 23, era uma outra coisa, né? Então, é sobre resistência, é sobre... Quando você fala em humildade, eu nem me acho tão humilde assim, mas eu nunca esqueço de onde eu vim, né? Então, é uma relação diária, né? Você precisa o tempo inteiro, mesmo que você não queira, provar para todo mundo que você pode, quando você precisa. E eu preciso. Eu faço uma revista megalomaníaca que eu preciso provar que ela vai valer a pena, porque eu não tenho herança. Eu dependo do giro que eu vou fazer com aquela revista. Quando eu faço um livro, a mesma coisa. Um espetáculo, a mesma coisa, né? Então, isso te dá um gás, um combustível e adiciona autenticidade ao trabalho, né? Então, por isso que eu acho que essa coisa de aceitar a crítica é o primeiro passo para você fazer um exercício de humildade, né? Não estou dizendo que a crítica é uma verdade absoluta, muito pelo contrário. Existem muitas questões, a crítica é super questionável, mas ela não pode ser censurada. Você pode discordar, a gente abre o diálogo, mas censurar não pode, né? E isso acontece nos bastidores, né? Porque a gente ficou sabendo de fulano que está querendo processar a gente, Beltrano,
Nós já fomos processados algumas vezes por denunciar cópias, porque a gente tem pavor de cópia no mercado, e é um mercado muito habituado, porque as leis de patente no Brasil são muito frágeis, então todo mundo copia todo mundo e fica tudo bem. Na era da digitalização, você tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que você tem muita referência, né? O tempo inteiro pulsando. Né? Antigamente você precisava viajar para ver referência ou comprar os melhores livros. Hoje a informação aterriza na sua mão. Isso é uma coisa. E outra, as críticas, elas tiram a gente da zona de conforto, né? É. E eu acho que, na minha opinião, é falta de buscar. Poxa, será que é isso mesmo? Que é o que você falou, que entra ali sutilmente na humildade. Poxa, será que é o que ele está falando é realmente isso? Eu vou buscar isso. E não ficar afetado o tempo todo porque alguém falou alguma coisa que você não gostou, Isso. ao invés de Ou ele buscar pode dizer, até não, dentro ele tá de errado. si, né? Eu fiz isso por um motivo que ele não conhece. Ou isso é o ponto de vista dele. Fulano acha diferente. E vamos discutir de forma argumentar, né, saudável. gente? Vamos discutir de forma saudável. Então, e o lado negativo, para concluir o pensamento, o lado negativo é que isso tudo faz com que todo mundo ache que as coisas não têm origem. Então, todo mundo acha que tudo nasce no Pinterest e no Instagram, né? E esquecendo que aquilo tem uma autoria. Então, a gente vê muita cópia, a gente vê muito ambiente replicado, né? Então, alguém aqui está falando, você precisava antes ir na enciclopédia Barça. Nossa, eu sou do tempo da Barça, olha como estou velho. Hoje o Google é o pai de todos. Também é uma verdade, né? O Google, eu não vou gongar o Google, porque eu me sirvo muito dele. Mas as informações têm que ser melhor checadas, né? Mas o Google não argumenta, né, eu gente? respeito muitos influencers, mas o jornalismo sério, ele se faz com checagem de fonte. Exatamente. Enfim. Isso mesmo. Ô, gente, daqui a pouco vai dar 1 hora. Eu queria saber agora, é curiosidade de Luciana mesmo, esquecendo os nossos convidados queridos. Eu sei que o Alex gosta de cozinhar e eu quero saber. Eu quero saber mais hoje na arquitetura, né? O Isupério é um cara que ajudou a gente a ter a consciência do nosso próprio racismo. Verdade. Porque com tudo isso que eu te contei da minha história e da minha paixão por soul music e dos meus melhores amigos e da minha equipe liderada toda por negros, né? Com tudo isso, nós somos condicionados estruturalmente ao racismo, né? O Isupério nos deu essa lição. Então, o primeiro passo de você ser antirracista é você se reconhecer como racista, né? E você não fazer vistas grossas para essas coisas, né? Porque acontece o tempo inteiro. E acontece na Casa Cor, né? A Ana Paula gravou um vídeo com a gente ontem, e eu vou colocar no ar nos próximos dias, mas da experiência dela, o quanto ela se sente ofendida, inclusive, quando ela vai na Casa Cor e ela vê um ambiente, ou 2, ou 3, assinados por arquitetos negros. E aí você vê todos os recepcionistas da Casa Cor, modelos fotográficos lindos, todos negros, com dentes brancos brilhando, enfiados em figurinos magníficos, ali recepcionando os espaços, né? Então, essa crítica da Ana Paula, ela me faz pensar muito. O Rodrigo também questionou isso, né? Olha, Isupério, se a Ana Paula vai fazer, eu vou fazer também. Ela já fez, então pode fazer, que vai ser muito legal. Então, essa consciência é importantíssima, né? Você sabe que o Brasil foi um dos únicos países, inclusive, a verticalizar essa ideia da Casa Grande da Senzala, né? Com um quartinho de empregada, minúsculo, área de serviço. Então, a arquitetura ela é responsável por muitas coisas dentro dessa estrutura imensa, desse cosmos inteiro que a gente vive, que se chama sociedade, né? Dentro dessa aldeia global. Exato. Hoje em dia a gente até fala muito sobre um arquiteto que se chama Queré. É um africano que é o primeiro Pritzker preto da história. E o Queré, ele busca como referência para desenvolver a arquitetura dele ensinamentos que são muito, muito mais ancestrais do que os ensinamentos dos gregos ou
dos europeus de forma geral, né? E a gente se baseia muito nessas civilizações, né? A gente tem uns marcos, a civilização branca tem alguns marcos que não são necessariamente os marcos originais do planeta, né? Então, quando a gente rebobina um pouco, a gente vê que a matemática, a filosofia, a psicanálise, enfim, todas essas ciências exatas ou inexatas, elas já haviam sido criadas, ou então elas já haviam sido ali, de alguma forma, abordadas por essas civilizações, né? Que eram as civilizações ancestrais, que em algum momento saíram do jogo, foram tiradas, e aí veio essa segunda história, que é a história dos brancos. Então a gente precisa rever tudo isso, né? A gente precisa entender que essa mentira tem que parar de ser contada, né? A gente tem que trabalhar com a verdade para que tudo fique bem e que a gente viva num mundo melhor, né? Pois é, olha, a Cláudia aqui Eu tá descobri dizendo... que eu queria ser jornalista quando eu comecei a estudar história. Porque as coisas estão interligadas, né? A Cláudia Mendonça, que é uma seguidora assídua nossa, está dizendo que o que mais vê no meio dela é uma falta de repertório cultural. Eu concordo. Eu conheço muitos arquitetos que estão entre as pessoas mais cultas que eu conheço. Porém, na contrapartida, boa parte dos arquitetos que eu conheço não lê, não sabe. E as faculdades, por melhores que elas sejam, a estrutura de ensino no Brasil também é muito frágil, né? Não tão frágil quanto a lei de patentes, mas ela é frágil, né? Ela é excludente, né? Por conta do sistema que eu contei quando eu estava falando em cotas, por isso que a gente defende as cotas, porque a gente acha que as universidades federais, por exemplo, elas são muito inacessíveis para quem não teve oportunidade de um estudo de base, né? Decente, né? Então, isso torna a competição muito injusta, né? Então, a gente percebe essa fragilidade no ensino, né? A gente percebe essa fragilidade no interesse. Milão, por exemplo, os arquitetos que vão para Milão, muitos deles estão muito mais preocupados com a selfie perfeita do que entender onde eles estão, o que eles estão vendo, porque eles estão vendo. E a gente fala muito sobre isso, né? Olha, você está aqui por causa disso, por causa daquilo, né? Você... agora virou, né, na sociedade arquitetônica brasileira. Você sabe que esse ano nós fomos a quarta audiência em Milão, né? Porque os russos e os chineses estavam fora do jogo, né? Mas por que isso tudo? Porque nós somos um país que é muito interessado em design, porque a gente cultua muito design? Não, porque primeiro que estar em Milão virou um status social. Se você não foi para Milão, pega muito mal você dizer que não foi. E segundo, porque a gente tem os programas de fidelização que levam, né? O que eu acho muito saudável, não estou criticando esses programas. Eu acho ótimo, porque por mais que o arquiteto esteja mais interessado no Aperol, Spritz ou na selfie perfeita, ele vai acabar absorvendo alguma coisa, né? Então isso colabora. Mas é preciso entender isso. Nós consumimos design... nós consumimos a informação do design não da forma como a gente precisaria metabolizar, né? Então, eu percebo essa falta de interesse muitas vezes, né? Então, concordo com a Cláudia, concordo com a sua colocação. É isso, gente. Ó, qual que é a mensagem? Bom, tudo que vocês falaram já é uma mensagem para o mundo, né? Mas tem alguma mensagem assim que vocês querem falar para as pessoas? Olha, a gente está num momento muito Para algum polêmico. nicho, para alguém específico ou para todo mundo? Bom, para você especificamente, eu queria ficar aqui a noite inteira, porque eu queria saber mais da culinária, quero saber dos livros, enfim. Mas olha só, eu juro que eu vou aí encontrar vocês. Olha só, a gente, na verdade, a gente não para de... O que mais a gente faz na vida é passar mensagens o tempo inteiro, né? O exercício da nossa profissão é esse, né? A gente está o tempo inteiro decodificando aquilo que as pessoas expressam e convertendo em textões ou em palestrinhas. Então, a gente está habituado a passar essas mensagens. Mas nessa fase, especificamente, que é uma fase de muita polêmica, e como eu te disse, a gente escreve textão em pé, muitas vezes no intervalo de uma foto,
muitas vezes no Uber a caminho de um trabalho, muitas vezes numa coxia de show, muitas vezes nos bastidores de uma mostra, na sala de embarque, é quando eu mais produzo, porque como a gente viaja muito, semana que vem, por exemplo, eu vou estar... O André vai ficar aqui cuidando da operação, porque a gente está fazendo umas revistas, mas eu vou estar segunda-feira em Florianópolis, na terça em Balneário Camboriú, na quarta em Curitiba, volto, troco a mala e vou com o André para Chapecó fazer uma palestra, depois Manaus e um monte de coisa no meio do caminho. Então a gente tem muito o que fazer, né? Mas a gente faz por amor, né? E senão seria insuportável, porque a gente não escreve por obrigação, ninguém patrocina o nosso Instagram, né? Então não é um canal de lucro, mas é um canal de expressão. Então a mensagem nessa fase polêmica que eu deixaria é para que as pessoas não se deixem contaminar por comentários tóxicos, né? E que as pessoas também levem a vida com mais leveza e mais bom humor. Eu acho que eu, por ter sofrido tanto bullying a vida inteira, talvez por isso eu tenha adquirido um certo tom literário no meu texto, que é um pouco mais ácido, um pouco mais humorado, às vezes um pouco irônico, mas ele é essencialmente um texto de amor. Tem muito amor ali, se você reparar, né? A gente tem muita paixão por aquilo que a gente Não precisa faz. reparar, gente. É nítido, a hora que a gente vê os stories e cada palavra e vírgula, você sabe que é muito bem pensado, que é muito bem construído e que é feito com muito comprometimento consigo mesmo, que é o que vocês amam fazer. Pois É amor puro isso. É verdade. É amor puro. Então, a mensagem que a Gente, eu fico emocionada de... Você está travando Eu no choro, pulso hein? direito. Ai, Opa, gente. meu amor. Agora eu entendi. Gratidão, assim, do fundo do meu coração. Gratidão a você. Gratidão a você. Muito legal ter gente que admira, que respeita. E a gente respeita de volta e admira de volta, porque a gente não tem vergonha de falar que a gente, embora veganos, a gente precisa matar 2 elefantes por dia. Tadinho. Né, nesse mercado. Porque é sobre isso, é sobre a relação diária. E a gente não é melhor do que ninguém. Quando a gente fala de um arquiteto, a gente fala com respeito, com amor, com a devoção que a gente tem por essa profissão, né? Se eu não fosse jornalista, talvez eu fosse chefe, né? Já que eu não tenho talento para música, porque eu adoraria ser um músico, mas talvez eu fosse chefe, que eu acho que é a segunda coisa que eu faço melhor no mundo. Mas talvez eu fosse arquiteto. Então, é uma das profissões que eu mais admiro. Então, é sobre tudo isso, né? Então, a mensagem fica essa. Não leve para o lado pessoal. Quem errou hoje pode acertar amanhã. Eu erro o tempo inteiro. Inclusive, posso errar nas críticas, né? Eu dou a cara a tapa, mas é só a minha opinião, né? Quando a gente assume que é uma opinião, porque muitas vezes é uma investigação, como essa que a gente está fazendo agora, que está dando uma bafafá e todo mundo quer saber. Mas quase sempre é sobre aquilo que a gente quer deixar para o mundo. E que a gente quer deixar é isso. Exato. E só também queria falar uma frase, porque eu sou das frases. Eu adoro citar alguém. Paulo Mendes da Rocha, que foi um cara que a gente teve a oportunidade de entrevistar algumas vezes, o Alex principalmente, uma vez nos disse, numa dessas conversas, ele resumiu uma coisa que me deu uma epifania, assim, me transformou demais. Isso tem muitos anos, né? Ele falou assim para o Alex que viver é um ato político. Então a gente não tem opção. A partir do momento que você está vivo, você é um ato político. Então todas as decisões que você toma, tudo que você comunica, tudo que você faz, os seus sentimentos, eles estão envolvidos politicamente com o planeta, com as outras pessoas. Então pensem nisso, ajam com consciência quando forem votar, porque a nossa decisão transforma o mundo e a gente precisa viver num mundo melhor, né, gente? Pois é, sem tolir o direito do outro, né? Porque liberdade de expressão, direito de ir e vir, e principalmente direito de ser, né? Gente, é impressionante. ser. Quando você faz parte de um grupo minorizado, né? Porque nós não somos minorias, nós somos minorizados. Quando você pertence a esse grupo, e nós pertencemos porque somos gays, né? E eu também sou gordo, além de ser gay, então também eu enfrentei muito preconceito social dentro desse universo. Você sente na pele o que é, né?
Então você precisa ser resistência sobre isso, né? E isso, como o André disse, é um ato político, né? Então não se trata de partidarismo, não se trata de em qual lado da polarização você está. Mas a partir do momento que você tolhe o direito do outro, você está tolhindo um direito fundamental à vida, né? Porque ninguém tem que decidir sobre você ou tentar transformar aquilo que você não é numa coisa outra, né? Que é o que muitas pessoas e muitos partidos e muitos políticos tentam fazer, né? Ou você acaba sendo uma coisa que você não quer para poder fazer parte. Que acontece, gente, inclusive, porque tem esse folclore no universo. Eu acho que vai... Gente, eu acho que vai cair a live. Você recebeu algum aviso? Acabou de aparecer aqui para mim. Você recebeu um aviso? Mas foi uma delícia, recebi. a gente adorou. Bom, então numa próxima a gente continua. Foi um prazer. Ai, gente, Fechou, amo gente. vocês. A live vai ficar salva. Obrigado, viu? Obrigado Hashtag a todo mundo aí que tem Sodecornautas paciência pra nós pagar a forever. relação. Fazendo coraçãozinho. Um beijo. Beijo, Luciana. Obrigado. Beijo. Boicote. Tchau, gente.